Senhor. Versículo 1 do capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo de número 8. E lembraram-se das suas palavras. E lembraram-se das suas palavras. Eu gostaria que você, nesta noite, neste momento tão especial, quando lemos as Escrituras, lemos o capítulo 24 deste Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas. O texto que acabamos de ler, dentro do seu contexto, está com clareza Lucas deixando para nós um registro pelo Espírito Santo acerca de um dos assuntos, irmãos, que faz o nosso coração estar com esperança, com confiança. Estamos diante de um texto que fala muito no contexto que vivemos agora. A igreja do Senhor traz à sua memória um grande acontecimento. Ora, a história, irmãos, está com clareza sendo dividida no tempo com o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo é um antes de Cristo, o mundo é outro depois de Cristo. Então temos o AC antes de Cristo e temos o DC depois de Cristo. Por que eu quero frisar esse tempo? Porque a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é de fundamental importância e fica como um marco na história da humanidade. Jesus nasceu. Jesus, o Senhor, após nascer, cresceu. Depois de já grande, o texto dos evangelhos vai deixar com clareza a sua aparição. Quando ele aparece, a Bíblia deixa com clareza que o seu nascimento, desde o seu nascimento até a sua morte, ele viveu extraordinariamente. Tudo que Jesus fez como servo obediente a Deus. Mas ele veio não só para obedecer ao Pai, ele veio também para cumprir o propósito do Pai e cumprir um propósito para que a humanidade fosse de fato restaurada, transformada. Daí a necessidade dele ter vindo. E ele veio. A Bíblia diz que ele, irmãos, escute-me bem, a Bíblia diz que ele foi, na verdade, o grande ensinador, mas não só um grande ensinador, ele foi alguém que viveu o que ensinava. Lucas, o evangelista, registra para nós não só o seu nascimento, não só a sua morte, sepultamento. E é aqui que eu quero observar nesse texto que lemos. É um texto que vai falar da morte do Senhor, mas não só da morte, porque nós precisamos entender que a obra da realização da salvação, ela se deu com o fato do nascimento, mas da morte. E não só do nascimento e da morte. Temos o nascimento, a morte e a ressurreição. E é sobre esse assunto que o texto que acabamos de ler está com clareza nos deixando. O evangelista Lucas, doutor Lucas, escreve para nós no capítulo 23, mostrando quando Jesus na cruz expira e ao morrer ele é sepultado.
José de Arimateia, tendo um sepulcro ainda virgem, onde ninguém tinha sido colocado, pede autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz e conduzi-lo até esse sepulcro, antes do sábado. E a Bíblia deixa com clareza que lhe é autorizado. Então tomam o corpo do Senhor, levam a esse sepulcro. Sepulcro esse que não era de Jesus, era emprestado. Mas José de Arimateia põe o corpo de Jesus. Eu quero lembrar os irmãos que com a morte de Jesus, naquela cruz, não deu tempo para fazer o que todo o costume da cultura judaica fazia, para embalsamar o corpo, para preparar todo o corpo. Não deu tempo. Só o tempo foi de tirar o corpo e levar Jesus, enrolar ele e deixar ele lá no sepulcro. E o texto vai dizer para nós com essa clareza, que tiraram o corpo e levaram o corpo do Senhor enrolado em lençóis e deixaram esse corpo no sepulcro. Observe que as mulheres acompanham para ver onde puseram o corpo de Jesus. Elas retornam porque já vai amanhecer o sábado e no sábado ninguém pode trabalhar. Não poderia, então, embalsamar o corpo de Jesus. Preste atenção neste fato bíblico. E o texto vai dizer para nós isso, que elas observam e elas voltam para casa. Elas voltam e passam o sábado e elas preparam todas as especiarias para embalsamar o corpo do Senhor. Ouça-me, o texto que acabamos de ler, no versículo de número 1, diz que no primeiro dia, isto era, após o sábado, no primeiro dia da semana, era o domingo, pela manhã cedinho, a Bíblia vai dizer para nós que as mulheres madrugaram em levar as especiarias, porque elas queriam embalsamar o corpo do Senhor, limpar o corpo, preparar o corpo, deixar o corpo de uma maneira até bem higienizada e que tivesse uma duração maior. As especiarias serviam para isso. Para esse embalsamamento do corpo do Senhor. Agora, ouça-me, meu irmão e minha irmã, quando elas trazem as especiarias, vem algumas Marias juntos. O versículo de número 10 vai falar para nós algumas das mulheres que estavam neste propósito. Versículo 10 diz, e eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Foram essas mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia, ou seja, no domingo pela manhã. E elas vão com o propósito, como eu já vos disse, de embalsamar. Só que quando o texto diz para nós, no versículo 2 do capítulo 24, e acharam a pedra do sepulcro removida. Ouça, elas foram com as especiarias, elas sabiam onde haviam posto o corpo do Senhor, a pedra que haviam movido para fechar o sepulcro. Elas estavam até preocupadas como fariam para remover aquela pedra, mas elas foram de madrugada para embalsamar o corpo do Senhor. A Bíblia vai mostrar para nós, e quando elas chegam ao sepulcro, preocupada, pensando como fariam para remover a pedra do sepulcro, para embalsamar o corpo de Cristo, quando elas iam pensando acerca disso, quando chegaram ao sepulcro, para a surpresa delas, o versículo diz que acharam a pedra do sepulcro removida. Meu irmão, minha irmã, o Deus que nós servimos, sepulcro nenhum segurou ele. A pedra grande, com dificuldade de ser removida para as mulheres, já estava sido removida. Por que será que elas estavam preocupadas com a pedra? Porque exigia muito
muito esforço físico. As mulheres não tinham condições de fazer isto, mas quando chegaram, para surpresa delas, a pedra já havia sido removida. Isso significa, meus irmãos, que para nós, quanto ainda estamos planejando alguma coisa, ainda que seja com a boa intenção, ainda que seja pensando em fazer o melhor, escute-me bem, muito antes desse vírus se manifestar, muito antes desse vírus atingir todas as nações e chegar aqui ao nosso país, muito antes disso, o Senhor que nós servimos já sabia. O Senhor que nós servimos já permaneceu e permanece como sempre no governo, no controle de tudo. Esse Covid-19, esse coronavírus não pegou o Senhor de surpresa. Enquanto nós estávamos ainda sem saber o que iria acontecer e agora já sabendo o que está acontecendo, para Ele, o nosso Deus, Ele antecede e precede todas as coisas. Ele permanece no controle de tudo. E a Bíblia vai dizer que as mulheres chegaram no sepulcro, a pedra estava removida. E o versículo 3 diz assim: e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ora, elas buscavam Jesus para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Ao chegarem, estavam preocupadas com a pedra já havia sido removida. Entraram então no sepulcro. Ao entrar no sepulcro, observaram que o corpo de Jesus não estava, diz o versículo 3. E no versículo 4 diz assim: e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Ora, meu irmão, minha irmã, escute-me bem. Elas chegam no sepulcro, entram no sepulcro, observa que não tem ninguém no sepulcro, o corpo de Jesus não está ali, mas elas percebem 2 personagens que aparecem. E a Bíblia diz e descreve, o próprio Dr. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registra esse testemunho delas, que elas perceberam que esses 2 personagens não eram qualquer personagem, não, eram 2 com vestes resplandecentes. Eram 2 com vestes resplandecentes, eram anjos do Senhor que ali estavam. Eram anjos do Senhor que ali estavam. E elas testemunharam. E Lucas, o doutor Lucas, fez questão de registrar pelo Espírito Santo isso. E olha o que diz o versículo de número 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Essa foi a pergunta dos personagens aqui que estavam com vestes resplandecentes, desses 2 varões com vestes resplandecentes. Eles questionaram elas. Elas estavam procurando Jesus morto. Vou falar de novo. Elas estavam procurando Jesus morto. E a pergunta dos varões com vestes resplandecentes foi essa do versículo 5. Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais vivo no meio dos mortos? Tem gente dessa forma, buscando Jesus morto. Jesus não está mais morto. É verdade que ele morreu? Sim, mas ele não está mais morto. Se até hoje você pensava que Jesus estava morto, ele morreu, mas não está mais morto. Por quê? Porque a mensagem das boas novas é esta: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus, ele é o Rei da glória. A morte não o deteve. O sepulcro não segurou.
A morte não segurou Jesus, ele venceu a morte e ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O versículo diz com clareza para nós que esses varões com vestes resplandecentes, diz com clareza para essas mulheres: vocês estão buscando o vivo entre os mortos. Vocês estão buscando o vivo entre os mortos. Ele está vivo. A mensagem dos anjos para as mulheres foi essa: ele está vivo. Ele ressuscitou. Versículo de número 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, e dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aí vem o texto que eu li com vocês. E lembraram-se das suas palavras. Essa é a mensagem do Senhor para o nosso coração aqui essa noite. E lembraram-se das suas palavras. Irmão, minha irmã, jovem, todos nós que estamos ouvindo essa mensagem bíblica, a mensagem das boas novas é essa: e lembraram-se das suas palavras. Feliz a pessoa que se lembra do que disse Jesus. Feliz da pessoa que se lembra das palavras do Senhor Jesus. Por isso bem falou Pedro, dizendo ao Senhor Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Meu irmão, minha irmã, Jesus ressuscitou e ele é o autor da vida eterna. Ele é o único que venceu a morte para nunca mais morrer e promete àqueles que nele crê nunca perecer, nunca vai perecer, mas terá a vida eterna. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o texto diz no versículo 8: lembraram-se das suas palavras. Lembraram-se das suas palavras. Meu irmão, minha irmã, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Minha esposa acabou de ler o texto que Deus orienta esse líder Josué a meditar de dia e noite no que estava escrito. E esta é a ordenança do Senhor Jesus para nós. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. É de fato que ele era necessário morrer e morreu, mas também é de fato necessário que ele ressuscitasse como ressuscitou. É verdade que ele não só ressuscitou, mas foi assunto aos céus. Ele foi elevado aos céus. Ele ressuscitou e voltou à glória. E há uma promessa para a igreja dele, que ele voltará outra vez para buscar a sua igreja. Isso tudo que está acontecendo agora, as escrituras já apontavam. Jesus já anunciou dizendo que haveria pestes, mortes, mortandade iria atingir a humanidade. E já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer, porque as escrituras são as palavras do Senhor Jesus. Está se cumprindo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está nos acompanhando através desta live, ouça palavras do Senhor Jesus. Ele é o autor da vida. Ele tem vida em abundância para você. Ele tem perdão dos pecados. Ele restaura a tua vida. Ele transforma a tua família. Ele tem salvação. Ele tem paz. Ele tem alegria. Ele tem a esperança para o seu coração. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Lembraram-se das suas palavras. Lembraram-se das suas palavras. Foram no sepulcro. Foram ao sepulcro para buscar um Jesus morto. Mas não encontraram ele morto, porque ele ressuscitou. E a mensagem orientada do Senhor para aquelas mulheres é: ide, voltem, anunciem que ele ressuscitou. É a boa nova que a igreja precisa permanecer anunciando. O versículo de número 9
Diz assim: e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. As mulheres, essas Marias e outras mulheres que acompanharam, o propósito era simplesmente embalsamar o corpo de Jesus. Mas chegaram lá, não encontraram mais o corpo, porque Jesus havia ressuscitado. Jesus já havia ressuscitado. Então agora elas voltam, e elas voltam com a informação: ele ressuscitou. Aleluia, glória a Jesus. Ele ressuscitou, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus ressuscitou. Aleluia. Voltemos a anunciar que Jesus está vivo. Igreja de Cristo, voltemos a anunciar que Jesus está vivo. Em todos os meios de comunicação, em todas as redes sociais, aproveite como igreja do Senhor para dizer nesse período de morte que Jesus está vivo, que Jesus tem vida eterna. Anunciemos que Jesus está vivo como mensageiros e como discípulos do Senhor. O versículo de número 9 diz que elas voltaram do sepulcro anunciando que Jesus havia ressuscitado, que Jesus está vivo. A Bíblia vai dizer no versículo de número 11: e as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Ou seja, quando as mulheres voltaram com a informação que o corpo de Jesus não estava mais ali, ele havia ressuscitado, e que de fato Jesus estava vivo, quando trouxeram essa mensagem e falaram para os apóstolos, sabe qual foi a primeira reação deles? Não foram crer. Como alguns não crêem na ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz aqui que os apóstolos que ouviram as mulheres falar isto, não creram, diz o versículo 11. E versículo 12 vai dizer assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Ora, correu para ver se realmente o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Chegando no sepulcro, Pedro viu que o corpo não estava lá. Eles não creram de primeira, meu irmão. Escute-me bem. Os apóstolos que viveram com ele, andaram com ele, comeram com ele, viram os milagres que eles não creram. Foi necessário Jesus aparecer para eles. Foi necessário Jesus aparecer para eles. Ao ponto que dentre vocês sabem que Jesus, quando se apresentou algumas vezes para os seus discípulos, algumas vezes não estavam alguns discípulos no meio. Dentre eles tinha e quando Jesus apareceu entre os discípulos, e ele não estava presente, e aí os discípulos anunciam dizendo: olha, Jesus esteve conosco. Aí alguns deles não quis acreditar e disse assim: olha, eu só vou acreditar se eu ver as mãos furadas, se eu ver os cravos, se eu ver o lado dele perfurado. Aí eu vou acreditar que é ele mesmo. Quem sabe é alguém que está aí dizendo que é ele, mas não é ele não. E Jesus aparece. E agora ele está no meio da reunião, é Tomé, e Jesus olha para ele e diz: Tomé, vede as minhas mãos, Tomé, vede, Tomé, apalpa aqui, Tomé, o local onde fui perfurado. Oh, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Meu irmão, minha irmã, nós não vimos com os nossos olhos, mas nós cremos pela fé, nós cremos na palavra do Senhor, e feliz o homem e a mulher que crê nessa palavra. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele prometeu que voltará outra vez para buscar os seus, aquele que nele crê, e nós estamos agarrados nessa palavra.
nós cremos na palavra, nós nos lembramos das suas palavras, dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Glória ao nome do Senhor. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu irei para o meu pai, e quando eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Essa é a palavra do Senhor. Lembrai-vos dessa palavra, igreja do Senhor. Lembrai-vos dessas palavras, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Eu sei que este período de coronavírus, de Covid-19, está atingindo medo, tomando conta de várias pessoas. Mas escute, igreja do Senhor, nós temos as boas novas. Nós temos as boas novas, anunciemos as boas novas, proclamemos as boas novas. E que boa nova é essa? É que Jesus está vivo, que ele venceu a morte, que ele venceu o inferno, que ele venceu o diabo, que ele venceu o pecado e que ele breve voltará. Bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu me empolgo pregando esse evangelho. Desculpa aumentar a voz, é que a gente se empolga. Pentecostal é uma bênção, mas falar da ressurreição de Jesus envolve o coração da gente. Falar da vida que só Jesus tem para dar envolve a gente. Não dá para falar quietinho. Eu não consigo, o meu temperamento não é esse. Daqui a pouco a gente se envolve e começa a falar alto. Para que faz isso? É porque o temperamento de cada um. Tem gente que fala pausadamente, mas os irmãos que congregam conosco aí no Jardim das Pedras já nos conhecem. Jesus está vivo, aleluia. Jesus está vivo, glória a Jesus. Jesus está vivo, aleluia, aleluia. Já estou chegando à conclusão desta mensagem esta noite. O versículo de número 11 e o 12 para fechar. O versículo 11 eu volto a repeti-lo novamente. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Mas o versículo 12 que nós estávamos lendo diz que Pedro, ele se levantou, correu ao sepulcro, abaixando, viu os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Meu irmão, minha irmã, todos nós bem sabemos, Jesus ressuscitou. Pedro foi constatar sepulcro vazio, aleluia, ficou admirado, mas o Senhor se encontrou com eles. Jesus encontra-se com Pedro, junto com os demais. Os irmãos sabem, João vai falar sobre esse encontro que Jesus teve com o próprio Pedro, porque Jesus aparece dentro de casa para os seus apóstolos que ali estão. Pedro não está no momento, e Jesus diz assim: olha, falai para Pedro, para os demais discípulos, que eu irei ter com ele, mas falai para Pedro que eu vou ter um encontro com ele. Jesus não abre mão daqueles a quem ele chama. Pedro estava pescando, estavam os seus companheiros pescando, Tiago e João, e outros que ali estavam, e Jesus aparece na praia. João, no capítulo 21, Evangelho de João, e Jesus aparece e Jesus grita de lá. E a palavra que Jesus grita é o seguinte: tem alguma coisa de comer aí? E eles disseram: olha, trabalhamos aqui, foi a noite toda, não pegamos nada até o momento. Mas Jesus diz: então vocês pegam aí a rede e lança para o lado direito. E assim fizeram. E quando trabalharam a noite toda sem resultado nenhum, porque sem Jesus é assim, meus irmãos. Sem Jesus a nossa vida é um verdadeiro fracasso.
Fracasso é para aqueles que antes seguiam a Jesus e hoje já não seguem mais Jesus. Ouvia a palavra de Jesus, mas não está ouvindo mais. Obedecia a palavra do Senhor e não obedece mais. A vida de quem um dia ouviu as palavras do Senhor, viveu para a glória do Senhor e agora não ouve a palavra dele, vira as costas para a palavra dele, não quer dar atenção à palavra dele, a vida de derrota. Quem sabe você está afastado, é o tempo da sua reconciliação agora. É o tempo para você voltar para Jesus agora. É o tempo de conversão, você mudar a sua vida agora. Jesus está te chamando. E Jesus dá o brado e diz, olha, lançam para o lado direito. E eles lançaram e puxaram. E quando puxaram, viram que vinham muita quantidade de peixe. E a Bíblia vai dizer assim, que mesmo sendo muita quantidade de peixe, a rede não se rasgou. E eles observaram que aí não era qualquer um que tinha dito, lance a rede para o lado direito, não. Eles entenderam e eles disseram, é o Senhor Jesus. Aleluia! Quando Pedro ficou sabendo que era o Senhor Jesus, mergulhou na água. Os demais vieram, os irmãos sabem que quando chegaram, meu irmão, Jesus tinha pedido alguma coisa de comer, mas quando eles chegaram, já tinha peixe assado para ser comido. Já estava tudo pronto, o peixinho já estava assado. É assim que Jesus faz, viu? Jesus prepara tudo para receber a gente. Ele já fez isso, meu irmão, minha irmã. Jesus já preparou tudo. Ele já preparou tudo para nós, já está tudo preparado. Você que está nos ouvindo essa palavra, Jesus prometeu vida eterna e tudo já está preparado para receber a sua igreja. Jesus já está com tudo preparado. Chegaram, peixinho assado. Quando observaram, Jesus chama Pedro para um lado e Jesus começa a conversar com Pedro. E a pergunta de Jesus serve para mim e para você aqui essa noite. A pergunta de Jesus é essa: tu me amas? Tu me amas? Ouça aqui esta mensagem de Jesus para o seu coração e para o meu coração. A palavra de Jesus para Pedro, que serve para eu e para você agora. Ouça ele dizendo, tu me amas? Aleluia! Se tu me amas, cuida das coisas que eu te confiei. Se tu me amas, faz o que eu te ordenei fazer. Se tu me amas, anuncia o evangelho, as boas novas, que eu estou vivo. Anuncia, igreja do Senhor, anunciemos as boas novas de salvação. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, a concluir, Jesus tem aquele diálogo de restauração de Pedro. E no final, Jesus restaura Pedro para fazer aquilo para o qual o Senhor havia chamado, para anunciar as boas novas. Da mesma forma hoje, você, meu irmão, minha irmã, estava preocupado só com a morte. Por conta das mensagens que ouvimos pelo meio de comunicação, é tanta morte. E morreu mais não sei quantos, e já tem não sei quantos infectados, e já tem não sei quantos estão morrendo, e vão morrer não sei quantos ainda. E aí, há muitos irmãos, ao invés de ter a mensagem de esperança e de salvação para anunciar, entram nas mesmas mensagens de morte. As especiarias para cuidar do morto, mas Jesus não está morto, Jesus está vivo. Vamos falar da vida neste momento da morte. Vamos anunciar a vida para este momento da morte. Igreja do Senhor, nós temos as boas novas de salvação. Jesus está vivo. Anunciemos a vida em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua família. Que o Senhor Deus continue abençoando o seu povo. Amém. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Quero nesta oportunidade agradecer juntamente com você, meu irmão, minha irmã. Quem sabe algum amigo que está afastado. Até agora você estava afastado, é tempo de voltar.
É tempo de voltar para Jesus. É tempo de se reconciliar com Jesus. Ele tem a vida eterna para dar. Ele é a vida. Venha depressa para os caminhos do Senhor. Jesus Cristo te perdoa. O Senhor Jesus te liberta. O Senhor Jesus te restaura. O Senhor Jesus tem vida eterna para você. Você quer nessa noite decidir para Ele? É fácil. Aí mesmo onde você está, na sua casa, onde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos e confessar para Ele os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Ele morreu para pagar o grande e alto preço pelos nossos. A morte de Jesus foi uma morte salvífica. Foi para nos salvar. Foi uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Aleluia. Ele tem perdão para você. Ele tem perdão para a sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Você deseja voltar para Jesus, entregar a sua vida aos cuidados do Senhor? A Bíblia diz assim: se em teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, tu serás salvo aqui, agora, porque Ele é que salva, Jesus é que perdoa, Jesus é que liberta. Você deseja fazer isto? Dobre aí os joelhos na sua casa e Jesus estará perdoando